Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à terceira aula do minicurso Aula de Inglês. Essa aula de hoje tem como tema exatamente o uso de português na aula de inglês. Por que eu pensei em trazer esse tema aqui para a aula de hoje? Bom, exatamente por conta de uma questão controversa que já perdura mais de um século, que diz respeito a uma questão fundamental no ensino de línguas estrangeiras, no caso do inglês, né, que é o nosso foco, que é isso daí, English Only in the EFL Classroom, o uso exclusivo de inglês na aula de língua estrangeira. A gente percebe historicamente isso daí, essa questão, nos métodos de ensino. Eu categorizo os métodos em três grupos: primeiros métodos, métodos alternativos e métodos comunicativos. Quero comentar sobre dois especificamente aqui agora. Primeiro é a gramática e tradução, cujo nome já deixa claro que é inevitável o uso da língua materna. Eu vou me referir apenas a português daqui para frente, tá? Mas faço essa reflexão que é a língua materna, né, das aprendizes e dos aprendizes. Então, é inevitável o uso do português para o ensino de inglês, porque é um método que trabalha com a tradução do inglês para o português, do português para o inglês, usa a língua portuguesa para a explicação de estruturas gramaticais, para a veiculação de sentidos, né? Um método que é usado até hoje em algumas escolas de educação básica, por algumas questões que não vou comentar aqui agora. E esse método, então, obviamente, permite o uso do português na sala de aula. Mas aí surge um método chamado método direto, esse xizinho vermelho indica a interdição do uso do português na sala de aula, e chama-se direto porque o pressuposto teórico desse método é exatamente que o professor, a professora, veicule sentidos ou faça explicações sobre questões gramaticais diretamente na língua-alvo, sem usar como intermediária a língua portuguesa. Bem, depois desse método surge a abordagem oral e o método audiolingual, também métodos que interditam o uso da língua materna do português em sala de aula. Em uma forte resistência ao método audiolingual, surgiram propostas teóricas distintas, e aí surgem os métodos alternativos, também chamados de métodos de grife, porque geralmente são métodos vinculados a um teórico especificamente que o criou. Temos aí 5 desses métodos: o Silent Way, que foi proposto por Gatenho, a Suggestopedia, por Lozanov, o TPR, por Escher. Agora, não vou entrar na discussão se o TPR é um método de ensino ou uma técnica, deixo isso para vocês lerem no meu outro livro, Método de Ensino de Inglês. A CLL, a Community Language Learning, de Curran, e o CBLT, o Competency Based Language Teaching, que não possui um teórico, uma teórica que se atrelhe a ele. Mas todos esses métodos, perceba, não possuem aquele xizinho vermelho do lado, porque pressupõem a possibilidade do uso do português na aula de inglês. Ora, os métodos comunicativos, todos esses 5 que eu listo aí, a abordagem natural, a comunicativa, baseada em tarefas, a lexical e a comunicativa intercultural, também não possuem um xizinho e também pressupõem o uso do português e na aula de inglês. Agora, uma questão importante é a seguinte: a criação de métodos de ensino não é uma coisa ingênua, não é uma coisa simplesmente técnica, é uma questão que passa, obviamente, por teorias, por técnicas, etc., mas que está marcada por valores políticos fortes, né? São todos eles criados em países chamados de centro e exportados para os países periféricos. E isso é importante a gente ter em mente, porque, em primeiro lugar, como nos alerta Alistair Pennicott, que aqui eu vou citar algumas palavras dele, não costumo ler em voz alta, mas vou ler isso aqui agora. Para Pennicott, toda educação é política. Isso é importantíssimo. Toda educação é política. Por quê? Porque atrás, né, ou por trás de todo conhecimento, há algum tipo de interesse. Essa questão é importantíssima. E há aquelas pessoas que dizem: eu não gosto de política, não me envolvo. Sinto informar essas pessoas que, ao nascerem em uma sociedade, óbvio, estão politicamente implicadas, não há como fugir disso. A pessoa pode se omitir e manter o status quo, pode lutar ativamente para manter o status quo,
pode lutar para mudar o status quo, mas ela está politicamente implicada. O que isso tem a ver com a educação, com conhecimentos? Tudo. Observe que não é por acaso que a escola é um dos aparelhos ideológicos de Estado, como nos lembra Louis Althusser, aquele filósofo francês. Ora, não é por acaso que existe o famigerado projeto Escola Sem Partido, defendido por um grupo de pessoas, aí, de políticos, né, que alegam que a escola não pode ter partido, e a coisa é tão ridícula que o projeto Escola Sem Partido é uma proposta ideológica. Então, se há discussão sobre o que um professor ou uma professora podem ou não, devem ou não falar em sala de aula, ou seja, se querem interferir na liberdade de cátedra de professoras e de professores, se querem interferir no que pode ser veiculado por um livro didático ou não, é porque a educação é política, é porque há interesses por trás de todo o conhecimento. Pennycook está certíssimo. Então nós não podemos entrar de maneira ingênua nessa seara da educação. Se você trabalha com ensino de língua inglesa, você tem que saber que você está ali fazendo um trabalho que é marcado politicamente, ideologicamente, mesmo que você não veja, ou não admita, ou não queira saber. Isso é um fato, né? Ora, o que isso tem a ver com os métodos de ensino especificamente? Quem nos diz uma coisa a respeito é exatamente o Kumaravadivelo, que escreve o seguinte em um de seus artigos, sobre o conceito de método. Ele considera esse conceito um construto, né, uma construção teórica de marginalidade. É uma visão muito interessante de um teórico que não faz parte de grupos políticos de centro aqui que eu falo do centro da Europa, Estados Unidos, né, de países centrais, é de um país periférico, e ele está olhando isso a partir da perspectiva dele, que é muito interessante. Para ele, o conceito de método valoriza tudo aquilo que é associado ao eu colonizador, à colônia, à metrópole, e marginaliza tudo que é associado ao outro subalterno, ao colonizado. Isso é muito interessante. Se nós percebermos o vínculo disso, do método, com a interdição da língua, nós não temos como escapar de pensar no método audiolingual. O método audiolingual é o único método de ensino de línguas estrangeiras que foi encomendado. Alguém chegou para alguém e disse, olha, eu quero um método de ensino de língua estrangeira para ontem. Você vai fazer, o prazo é tanto, eu vou lhe pagar tanto. Quem foi que encomendou esse método? Foi o governo dos Estados Unidos e suas forças armadas. Encomendaram isso a 51 universidades, né, estadunidenses. Esse projeto foi liderado por Leonard Bloomfield, por Charles Fries, e num contexto sério de Segunda Guerra Mundial, em que a agenda política dos Estados Unidos era uma agenda imperialista, o francês era a língua franca até então, que depois da Segunda Guerra é desbancada pelo inglês. A libra esterlina era a moeda forte para as negociações e transações internacionais e perde espaço para o dólar após a Segunda Guerra Mundial, após a reunião de Bretton Woods, Massachusetts, e o estabelecimento dos centros binacionais na América Latina durante a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, é uma evidência claríssima do imperialismo cultural estadunidense que é feito. Então, aqueles institutos binacionais, tipo IBEU, ICBEU, Alumni, Casa Thomas Jefferson, e isso vai ser seguido pela Grã-Bretanha, que vai estabelecer as culturas inglesas no Brasil, né? Enfim, eu falo um pouco disso no outro livro. Isso são evidências claras de como há um interesse político e ideológico por trás do ensino de línguas estrangeiras, no caso, língua inglesa na América Latina. Então, a gente precisa, sendo professoras e professores de inglês, estarmos atentos a essas questões, porque essas questões são importantes para análise, por exemplo, de livros didáticos. Para vocês terem uma ideia, eu já sou uma pessoa que está ficando bem velha, eu lembro que eu vi livros didáticos de inglês na década de 70, vindos dos Estados Unidos, em que as personagens tinham nomes de gente espanhola, era Juan, José, Juanita, Margarita, porque na cabeça daquela galera que fazia livros de ensino de inglês para exportar para cá, como o Brasil estava na América Latina,
era tudo falante de espanhol, eles não tinham nenhuma sensibilidade cultural, nem queriam saber disso. A imposição era feita dessa maneira e pronto. Claro, com o passar do tempo, com as discussões que foram surgindo, né, durante as décadas de 70, 80, 90, esses produtores de materiais didáticos, que é uma indústria bilionária, vocês sabem disso, né? Começaram a prestar mais atenção no outro, né? Para poder, vamos tentar melhorar a coisa aqui, pesquisar um pouquinho mais da cultura do Brasil para colocar essas informações customizadas no livro didático e tal. Mas é uma coisa curiosa. Nesse livro didático, que eu me lembro até a década de 90, eu parei de lecionar inglês no início dos anos 2000, você não via um imigrante como personagem, né, nas histórias dos livros didáticos que estavam nos Estados Unidos, que tinham problemas. Todos trabalhavam, todos estavam felizes, era assim o paraíso. O que reforça o mito de que o Tio Sam é o paraíso para imigrante. E não é por acaso que um monte de gente no Brasil quer ir para lá, sem conhecer o submundo da imigração. Quem conhece o submundo da imigração sabe que o que está naqueles livros ali não condiz com a realidade da maioria dos imigrantes e das imigrantes que vão para lá. Vejam, deixa eu voltar aqui para o slide. Elsa Auerbach faz um comentário importantíssimo sobre essas questões políticas, né? Porque esse uso exclusivo de inglês, como ela disse, se tornou uma prática naturalizada. Deixa eu fazer um parêntese aqui, tá, pessoal? Me permita. O que é uma prática naturalizada? Eu costumo dizer para as minhas alunas e para os meus alunos, né, calouras, calores, que nada do que é humano é natural. Tudo que é humano é culturalizado, é situado historicamente. E isso é importante porque tudo aquilo que é naturalizado nós não questionamos, porque é natural, entre aspas. É por isso que no Brasil hoje há uma epidemia de cesárea. Procure no Google para você ver o que acontece. Quando eu era mais jovenzinho, pequenininho, eu lembro que mulher só fazia cesárea se fosse clinicamente necessário. E isso era uma exceção. Agora, a exceção virou a regra. Isso é sério do ponto de vista de saúde pública. Eu me lembro que eu estava dando uma palestra na universidade há 3 anos, eu fiz uma pergunta, estava falando sobre questão de esquemas mentais, conhecimentos necessários para a leitura, eu perguntei assim, quem aqui usa drogas? Usa droga, né? Eu levantei a mão, umas 4 pessoas levantaram a mão e as outras não levantaram. Olhares recriminatórios cruzaram o auditório, pedi que baixasse a mão e perguntei em seguida, quem aqui toma cerveja, bebe vinho, bebe champanhe, vodka? Muita gente levantou a mão. Eu perguntei retoricamente, por que vocês não levantaram a mão antes? Uma professora tentou responder com mais, eu barrei. Não há mais, professora. Vocês caíram na pilha do sistema. A pilha que naturalizou a ideia segundo a qual o álcool, que é a droga mais nefasta para a sociedade brasileira, porque sempre tem algum imbecil que bebe, dirige, mata quem está na calçada, incapacita alguém na rua, e que as outras drogas é que são drogas. O álcool é droga. Eu vi uma manchete no jornal, não sei se foi Folha ou Estado de São Paulo, que era assim, uma matériazinha curta. A mistura de álcool com drogas faz mal à saúde. Como assim? Álcool é droga. Alô? Ou seja, a naturalização desse discurso faz com que as pessoas sequer pensem a respeito dele. Isso entra, inclusive, na área de ensino. Naturalizou-se a ideia de que existe uma coisa chamada sujeito oculto. Pelo amor de Deus, né? Não vou entrar nessa discussão aqui, eu remeto à leitura do livro Coisas que todo professor de português precisa saber, da parábola, que é de minha autoria também, mas vejam, isso entra na sala de aula de inglês também. Por isso que essa história que o uso de inglês apenas é o melhor, se tornou naturalizado. Por que se tornou naturalizado? Vamos ver o que aqui a Auerbach comenta a respeito. Eu vou aqui citar as palavras dela. Bom, porque essa prática está enraizada em uma determinada perspectiva ideológica, que se assenta em pressupostos não examinados. Essa é a parte-chave aí, ó. Como assim não examinados? Simplesmente porque não existem pesquisas que comprovem que o uso exclusivo de inglês na aula de inglês é mais eficiente para a aprendizagem do que o uso de português pontual na aula de inglês. Não existem pesquisas. E se não existem pesquisas, estamos na base do achismo. E, ora, ela conclui aí, essa prática naturalizada reforça
desigualdades em uma ordem social mais ampla. Como assim? Olha só, essa naturalização do uso exclusivo de inglês provocou o surgimento de uma figura que para mim é um mito insistente, renitente, persistente, que é a figura do falante nativo. Como é que isso provoca desigualdade? Pô, você vai ver, por exemplo, cursos de inglês que anunciam nossos professores são todos falantes nativos. Como assim? Quer dizer que o falante nativo é mais eficiente, né? O professor falante nativo é mais eficiente que a professora brasileira ou o professor brasileiro de inglês? Isso não faz sentido. Eu lembro que eu fui dar aula de inglês na universidade aqui na Bahia, peguei uma turma lá de inglês, e essa disciplina dividia o livro didático em duas partes, se usava assim uma metade de um livro no semestre, outra na outra, e eu peguei essa turma pela metade e perguntei para os alunos onde é que o professor tinha parado no livro, e me disseram, não, o professor não usava o livro. Eu falei, como assim não usava o livro? Ah, é porque ele era nativo, ele disse que falante nativo não precisa de livro didático. Você percebe a distorção aí, sério, equívoco sério que acontece? Mas, para além disso, o que é um falante nativo? Defina aí falante nativo, por favor. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando alguém fala falante nativo de inglês, o que é que vem à sua cabeça? É um estadunidense, talvez, né? Um britânico, ou é um australiano, já acho que diminui as probabilidades, um neozelandês, um indiano, algum outro canadense, algum país que tem como língua também o inglês, duvido que vocês pensem nesses outros países. Observe como a gente já vai estabelecendo estereótipo do que seria um falante nativo. Vamos nos limitar aqui aos Estados Unidos, tá? Quando eu falo em falante nativo estadunidense, o que é que vem à sua mente? Fala a verdade. É qualquer pessoa? Seria uma pessoa negra do Harlem? Ou uma pessoa de origem descendente, ela é descendente de um latino que mora no sul do Texas? Eu acho muito pouco provável que essas imagens venham à sua cabeça. Existe um estereótipo do que seja falante nativo. Seria falante nativo um morador pobre de Nova Orleans sem escolaridade, analfabeto? Seria esse falante nativo? Porque nasceu lá, aprendeu a falar inglês lá como sua primeira língua, então talvez isso o configure como um falante nativo. Mas existe uma figura estereotipada de falante nativo que provoca essa desigualdade na hora de conseguir um emprego. Me ocorreu uma coisa na cabeça aqui agora. Eu dei aula no Instituto de Idiomas, que diz que usa o método audiovisual. Era uma exploração terrível em termos de salários. Quando eu entrei lá, eu tinha 19 anos, havia uma coisa chamada níveis de professores. Tinha 16 níveis de pagamento de hora-aula, que é ilegal, porque a hora-aula tem que ser única, chama-se isonomia salarial. Se bem que com essas reformas trabalhistas que estão acabando com a classe trabalhadora, com os direitos, né, eu não sei como é que a coisa está. Mas é uma coisa chamada isonomia salarial. Então, se eu dou aula de inglês lá, e John, que é o tal do falante nativo, também dá, minha hora-aula dele tem que ser iguais. O que pode ser diferente aí? O que pode ser diferente é se houver um plano de cargos e salários, ele tiver alguns requisitos verticalmente ou horizontalmente, então horizontalmente em termos de tempo, verticalmente em termos de formação de titulação, que vai dar esse acréscimo ao salário dele, mas não à hora-aula. Então eu lutei muito para que esses níveis fossem repensados, acabam sendo despedidos, faz parte da luta, né, de quem é trabalhador, não tem jeito. E assim, eu lembro claramente que eu tinha um salário, uma professora que eu adorava, não vou dizer o nome dela aqui, enfim, vou usar qualquer nome, Linda, ela ganhava o último nível, tinha acabado de entrar lá e nunca tinha dado aula de inglês porque era nativa. Percebe as desigualdades que acontecem? Então, se você é professora, professor de inglês, não caia nessa pilha do falante nativo, respeite o professor brasileiro, a professora brasileira, que é sim capacitados para ajudar suas alunas e seus alunos a desenvolverem sua competência comunicativa em inglês. Se valorizem identitariamente, isso é importante. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para o slide. Esse é um mito terrível, né? Mas vamos
pensar acerca disso e voltar aqui à questão da língua materna. Tem um livro muito legal, depois eu coloco no final aí as referências, tá? De Deller e Brinval-Lucre, que é exatamente sobre o uso da língua materna na aula de inglês. Eles reforçam essa ideia de Auerbach sobre naturalização e dizem algo interessante, tá? Leiam aí, por favor. Hoje eu esqueci de botar o sonzinho do relógio. Vou mudar, tá? Então, observe que esse pensamento aí do uso de inglês apenas, esse é um livro de 2002, mas eu acredito que até hoje essa coisa seja bastante atual, é de que nesses países aí dos Estados Unidos, Reino Unido, na Europa, essa ideia do English only, da língua materna ser excluída, é uma coisa estabelecida. Eles rebatem esse pensamento escrevendo o seguinte aí, ó. Eu acho fantástica a metáfora que eles fazem. Eles dizem que a língua materna é a mãe da segunda língua, da terceira língua, da quarta língua, e que é desse útero, dessa língua materna, que novas línguas nascem na cabeça do aluno. Perfeito! O aluno não tem na cabeça uma tábula rasa. Ele vai estudar, a aluna vai estudar inglês, levando seus conhecimentos de língua portuguesa e vai se basear nesses conhecimentos para elaborar hipóteses de aprendizagem. Portanto, como dizem Deller e Brinval-Lucre, excluir a língua materna da sala de aula de inglês é como tentar desmamar um bebê no primeiro dia da sua vida. Isso é fantástico, essa metáfora, essas analogias são fantásticas, mas a gente tem que se perguntar algo que não quer calar. É certo ou é errado usar português na aula de inglês? Afinal de contas, vocês já perceberam pela minha abordagem que eu sou totalmente favorável ao uso de português na aula de inglês, que eu acho isso correto, não errado. Agora, entendamos o que é usar português na aula de inglês. Afinal de contas, qual é o objetivo de um curso de inglês? E eu estou falando aqui especificamente dos institutos de idiomas e das escolas de educação básica que conseguem trabalhar as 4 habilidades, é exatamente ajudar as alunas e os alunos a desenvolverem sua competência comunicativa. Em que língua? Língua inglesa. Ora, se o objetivo é levar a galera a aprender inglês, eu não vou ficar falando português o tempo todo em sala de aula. Correto? Então, eu tenho que pensar, na verdade, em por que, como e que situação usar a língua portuguesa, que deve ser um uso pontual. Repito, o objetivo é levar o estudante a desenvolver sua competência comunicativa em língua inglesa. Então não tem como você ficar dando muito espaço para português na sala de aula, exceto se você estiver trabalhando com método gramática e tradução. Eu estou excluindo esse método aqui da minha reflexão, tá certo? Observe, quando você está gerenciando a aula, você tem que estabelecer regras de comportamento. É uma coisa que eu fazia. Primeiro dia de aula, iniciando Zero Beginners, eu dava uma lista daquelas useful expressions, dentre as quais havia essa daí. How do you say pam 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 in English? Que era já para eles entenderem, eu já conversava com eles em português, ó, é preciso tentar falar inglês na sala. É para isso que vocês vão ter essas expressões aqui, ó. Então, se quer dizer uma palavra que você não sabe, me pergunta em inglês. How do you say pam 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 in English? E com isso você estabelece já um comportamento de disciplina com relação ao uso da língua inglesa em sala de aula. Você quer diminuir o máximo possível o uso de português. Você não quer que se fale em português o tempo todo. Isso é prejudicial. Agora, você vai dar instruções. Então, a coisa esse TTT, que é o Teacher Talking Time, o tempo que o professor fala em sala de aula é outra coisa controversa, não vou comentar sobre isso aqui. Há quem acha que tem que ter bastante TTT, outros que tem que reduzir o TTT. Eu acho que essa coisa tem que ser vista aristotelicamente, né? Nem 8 nem 80, o equilíbrio está no meio. Em níveis iniciais, é inevitável que se lance mão do português e do Teacher Talking Time um pouco mais do que em níveis avançados, o que, paradoxalmente, no nível avançado você pode lançar mais mão de explicações em inglês, porque a galera, supostamente, com nível mais avançado de proficiência, vão poder entender suas explicações. Mas há atividades que estão no livro didático, você tem que usar, não foi você que escolheu, e não tem como escapar, que às vezes tem uma instrução não muito clara. E se você estiver dando instrução em inglês,
para estudante iniciante, você está correndo o risco de não explicar direito o que é aquilo, eles não vão entender, você terá gasto tempo, é melhor explicar a coisa rapidamente em português, para eles se acostumarem com aquele tipo de atividade, que às vezes a atividade é recorrente em termos de sua tipologia. Você economiza teacher talking time, eles entendem, e o objetivo é eles realizarem a atividade. Não é entenderem a sua instrução. Percebe? Aquela coisa de que você vê o professor falar assim, o aluno não entendeu a questão da prova, pede que o professor explique o enunciado, e o professor fala, entendeu, o enunciado é parte da avaliação. Isso é errado, completamente falso, vou discutir isso aí na última aula, tá? Mas o português pode ser útil numa hora dessa, percebe? De dar instrução para algo. Além disso, feedback do aluno é muito importante. Melhor o feedback espontâneo, mas você pode também estimular o feedback, você quer saber o que eles estão achando da aula, se tiver dificuldades. Agora imagine isso no nível iniciante, como é que eles vão falar isso em inglês? Não vão, né? E se você exige que seja só inglês, se você é daqueles mais ortodoxos, que só quer o English only in the classroom, eles vão acabar não falando, você vai acabar não sabendo, eles vão silenciar e você segue fazendo de conta que está tudo bem. Então, há sim momentos da aula, em termos de gerenciamento, que o português pode ser útil, sim. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita racionalmente, com uma lógica por trás. Também no ensino da gramática. Ora, pontualmente, aqui ou ali, você pode fazer comparações. Acho que deve fazer comparações entre uma estrutura gramatical e outra da língua portuguesa, se você entende que isso vai ajudar no aprendizado. Um exemplo claro disso é, de novo, o present perfect. Porque, olha só, professor é engraçado, fica dizendo para o aluno fazer tradução, todos nós fazemos. Quantos professores, e essa é uma discussão que não é para aqui, mas não pode usar dicionário para responder uma prova de leitura. Tá? A depender do que seja a atividade de leitura, a depender das estratégias de leitura que estão sendo avaliadas, isso faz sentido. Mas observe que toda essa de professores tem um dicionário bem grande no meio da mesa, né? Enfim, prossigamos. Você pega o present perfect, vou pegar um exemplo aqui de uma frase, Bernie has worked as a waitress. O estudante brasileiro, a estudante brasileira, quando é apresentada uma frase dessa, inevitavelmente vai traduzir assim, ó, que está errado. Então você tem que mostrar para eles que o present perfect, né, em certas situações, equivale ao pretérito indicativo no português, no caso aí, e que às vezes, olha só essa, ele vai traduzir Sheldon tem vivido, não está errado, mas nós não dizemos isso, a gente fala o quê? Sheldon mora ou vive na Califórnia, a gente vai usar o presente do indicativo, essa comparação é importante para o uso do present perfect com essas expressões adverbiais, com since e for. Então, eles vão traduzir isso daí como Penny tem almoçado na Cheesecake Factory há anos. De novo, não está errado, mas está esquisito. O que a gente diria confortavelmente em português é Penny almoça na Cheesecake Factory há anos. Então, essa comparação entre o present perfect e o presente indicativo e o pretérito do indicativo é essencial para o aprendizado. E você vai ter que lançar mão do português nesse momento e da tradução. Não há nada de pecaminoso nisso, né? Não é nada de blasfêmia nisso, porque o ensino de língua estrangeira não é algo que você deva ver dessa maneira, com a camisa de forças, né? Enfim, o ensino do vocabulário também é outro momento da aula em que você pode, eventualmente, pontualmente, lançar mão da tradução. Às vezes o professor leva uma atividade para a sala de aula que ele criou, ela criou, que há palavras que o aluno não conhece, você corre o risco, porque os alunos vão perguntar o que é aquilo. E se você não explicar, vai criar ansiedade. Então você não vai ficar explicando uma coisa longa em inglês, dá logo o significado, um abraço. Né? Entenderam? Então veja, você não cria arapucas para você mesmo. Porque se você leva uma atividade para a sala que você inventa, que tem vocabulários, itens lexicais que você sabe que eles não conhecem, você está abrindo o convite para que eles perguntem o que é aquilo. Se você ficar tentando explicar palavras e mais palavras em inglês para uma turma, dependendo do nível de iniciante e tal, você vai gastar muito mais tempo explicando isso do que com a atividade em si. Percebe a questão do gerenciamento como é sério aí? Então, a depender
do nível de proficiência dos conhecimentos enciclopédicos das alunas e dos alunos, você pode fazer tradução, sim, de itens lexicais pontualmente. Por exemplo, uma palavra abstrata, um adjetivo abstrato como esse aí, proud, você vai explicar isso como? De maneira que eles entendam. E parole, da área jurídica, que está lá nos filmes, nas séries de TV. E a expressão what a pity? Tenta explicar isso em inglês, sem buscar alternativa equivalente em português. E blueberry, essa daí nem explicando em português a galera pode entender. Muita gente não vai entender, né? Tá, mirtilo. Tem gente que não sabe o que é mirtilo. Mesmo que você mostre uma foto, a gente vai falar disso na aula que vem, não vai funcionar para quem não tem esse conhecimento enciclopédico. Então veja, eu acho que há que ter bom senso, né? No uso do português na aula de inglês, ele tem que ser visto como uma ferramenta a mais que você tem à sua disposição. Ajuda a reduzir o teacher talking time indesejado, que eu acho que há teacher talking time sim desejável, porque é input para os alunos, para as alunas, tá? Às vezes o professor é a única fonte, a professora é a única fonte de input fora do aluno, ali na sala fora da sala só tem as séries e tal, na TV, filme, não tem uma pessoa para isso. E é diferente uma pessoa falando do que é que você está ouvindo ali na TV, né? E porque as alunas e os alunos possuem a língua materna, nós não podemos nos esquecer disso, galera, tá? Há que se ter bom senso. Enfim, estamos chegando ao fim dessa aula de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. A reflexão é uma reflexão importante, sim. As referências que eu fiz de texto são essas aí. Uma de Elsa Auerbach, está aí o texto dela. Eu vou deixar, você pode depois voltar o vídeo, né, para não ficar gastando tempo aqui, ver, dar uma pausa e anotar. Agora, eu descobri esse texto dela disponível aí nesse site, né? Eu tenho o texto impresso, mas ele está disponível nesse endereço aí. Um outro livro que é de dela e Rivalou, que só tem um livro mesmo, não encontrei em PDF, mas é muito interessante, especificamente sobre o uso da língua materna na sala de aula. Eu recomendo a leitura. Um comentário de Kumarabadi Vela, está nesse artigo, né? Eu tenho impresso, mas descobri também que ele está disponível na internet, aí está o link, né, para vocês procurarem o texto. E o comentário que eu fiz, que é sobre uma citação de Pennycook, está nesse artigo dele, né? Não encontrei na internet, somente em site que você tem que ter acesso. Talvez se você for universitária, na biblioteca, através do Gestor, você consegue acessar esse texto, sem pagar nada. Lembrando que essa aula está baseada nesse livro, e que alguns comentários que eu fiz também estão neste outro livro. Quero agradecer a vocês por estarem assistindo às aulas. Novamente, o crédito a benção.com para essa música. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem jogar aí no site que depois a gente dá um jeito, tá certo? Muito obrigado. Fiquem com Deus, protejam-se e um forte abraço a todas e a todas vocês, tá certo? Tchau, tchau, galera.